Amém? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, no capítulo 4. Por isso, domingo passado, eu não pude estar aqui com os irmãos, nem no batismo, nem no culto à noite. Estava em luto, também estava lá em Paraisópolis, na cidade onde meu pai morava, participando do velório, do sepultamento. Mas agora nós já estamos aqui firmes e fortes, como Ele gostaria que eu estivesse, vivendo, pregando e servindo ao Senhor. Amém? 1 Pedro capítulo 4, versículo 7 em diante. Vamos ler? Aleluia. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer por essa noite, pelo privilégio que temos de nos reunir aqui, Senhor. Queremos realmente agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nos tem feito. Obrigado por este tempo de louvor, de adoração, onde o Senhor falou aos nossos corações, e separamos este momento, Pai, para ouvir a sua palavra, que o Senhor possa encontrar corações abertos, dispostos a obedecer o Senhor, que o Senhor possa encontrar em nós uma igreja alegre, ó Deus, uma igreja vigilante, uma igreja que entende o seu chamado e o seu propósito, e que nós possamos, Deus, glorificar o Senhor com as nossas vidas, a partir daquilo que aprendemos diariamente com o Senhor, ó Deus, e também neste momento da pregação da sua palavra, que o Senhor receba a honra e a glória para todos sempre. Amém, amém. Amém, queridos, eu quero fazer uma afirmação ousada. Sinto que estou sendo dirigido pelo Espírito Santo de Deus nesse momento. Eu quero fazer uma declaração ousada. Se você tem lutado com um pecado, se você tem lutado, tanto você que está aqui no salão, quanto você que nos acompanha na sua casa, e você que vai ouvir essa palavra depois, que vai ficar disponível no canal da igreja no YouTube. Se você tem lutado com o pecado, com o vício, se você tem lutado com um segredo, se você tem lutado com circunstâncias que te envergonham, e se você tem lutado com situações da sua vida que tem prendido a sua fé e tem prendido a sua caminhada, tem atrasado o seu crescimento no Senhor, como família, como igreja, como ministério, se você se sente preso, como se você estivesse tentando andar com um carro com um freio de mão puxado por causa de um pecado, por causa de algo que você se envergonha. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Nesta noite há uma unção neste lugar para quebrar grilhões. Nesta noite há uma unção, nesta palavra, há uma unção para quebrar toda a cadeia. Nesta palavra e neste momento você pode ser livre de tudo aquilo que te prende, que te aprisiona. Mas você precisa crer, querido, porque a libertação também é um ato de fé. Se você liberar a sua fé na palavra que será ministrada nessa noite, eu tenho a convicção no meu coração que a sua vida nunca mais será a mesma. Bom, falando isso, eu senti de falar isso, não falei isso hoje pela manhã, mas eu senti de falar porque o Senhor me moveu desta forma, e Deus já vinha falando comigo, quando senti a confirmação, ao ouvir o pastor Fabiano durante o louvor falar algo, falou assim: diga para o diabo, acabaram as suas obras na minha vida. E eu senti ali a confirmação de que eu deveria falar que Deus quer que toda obra satânica acabe na sua vida. Você então precisa tomar posse desta realidade e desta verdade. Irmãos, Jesus é lindo, amém? Quem aqui já viu Jesus? Com aquele cabelo castanho claro, bonito, né, irmão? Podia fazer até propaganda de shampoo, né? Aquele olhão azul. Jesus não era assim, não, irmãos. Lá na Palestina não era assim.
Com certeza ele não tinha aquele cabelão castanho e olho azul, né? Essa é a figura lá de Hollywood, né, irmãos? Lá do cinema americano. Na verdade, ninguém viu a Jesus, não tem foto dele, não tem, nós não vimos a Deus, mas sabemos que ele é lindo. Por quê? Porque o projeto dele na minha vida, na sua vida é lindo. O projeto de Deus é maravilhoso. O projeto de Deus, querido, naquilo que Deus tem para nós, como nós lemos aqui algumas coisas. O projeto dele de uma família abençoada, de uma vida livre do pecado, de uma existência totalmente voltada para glorificar e honrar a Deus. Uma vida totalmente livre de todo pecado, de toda prisão, livre para adorá-lo, para amar, para servir, para então viver todo o propósito maravilhoso que Deus fez. Esse projeto é lindo, Deus fez isso na minha vida. Deus mudou a minha história, Deus mudou o meu coração, de alguém que não queria saber de Deus, de alguém que não se importava, tinha uma vida totalmente alheia ao Senhor. Então o Senhor, Ele me alcançou, o seu amor bateu à minha porta, e quando eu encontrei com o Senhor, a minha vida virou de cabeça para baixo, eu já não era mais a mesma pessoa, e a palavra de Deus diz, ora, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo, e eu vivi essa realidade, e eu sei que você também viveu. Agora também é verdade, irmãos, que embora haja um projeto lindo, maravilhoso, e eu e você concordamos com isso, talvez muitos de nós não estejam vivendo esta maravilha, talvez eu e você possamos estar passando situações difíceis na nossa vida, no nosso relacionamento familiar, possamos estar passando situações difíceis com relação à nossa vida financeira, dúvidas com relação ao nosso ministério, ou então à nossa profissão, nossa vida profissional, situações complicadas e difíceis, mas existe um projeto maravilhoso, existe um Deus que nos ama, e existe um Deus que está disposto a nos ajudar em cada desafio, a estar conosco em cada luta, a estar ao nosso lado, nos fortalecendo, nos perdoando e nos conduzindo em vitória em toda e qualquer situação. Por isso eu afirmo de novo, Ele é lindo. Esse Jesus é maravilhoso. E fazemos como Paulo, esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Há um alvo para mim e para você. O cristão tem um alvo, que é adorar, glorificar o Senhor com uma vida totalmente santa, livre de pecado, livre de tudo aquilo que nos aprisiona. As pessoas que não conhecem a Deus vivem no mundo aleatoriamente, não tem alvo, mas nós temos um alvo, irmãos, porque vamos encontrar com Ele, e naquele dia, nós queremos então ouvir dele, servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo, no descanso do teu Senhor. É isso que nós queremos ouvir. Você então não deveria perder de foco a primeira frase que foi lida aqui nessa noite, lá no versículo 7 de 1 Pedro capítulo 4. A primeira frase que eu li aqui, que Pedro escreveu, o fim de todas as coisas está próximo. Este é o foco da pregação nessa noite. O fim de todas as coisas está próximo. O fim está próximo. Querido, nós muitas vezes lemos a palavra, mas sem entender que existe um foco, existe uma direção na palavra, e a palavra aponta para o dia final. Aponta para o juízo, o contexto que o apóstolo Pedro escreveu esse. Ele escreveu num contexto, ele estava dizendo que Deus vai julgar todo mundo. Ele estava escrevendo isso um pouco antes, olha, Deus vai julgar todo mundo. Todos serão julgados, então o fim está próximo. É um contexto, irmãos, de julgamento. É um contexto que deveria alertar a minha vida e também alertar a sua vida. Na verdade, o que Pedro está fazendo aqui, ele fala assim, ei, presta atenção, ele está chamando a minha atenção, está chamando a sua atenção daqueles para os quais ele escreveu e também para nós que somos a sua igreja, que herdamos esta carta. Ele está dizendo o fim está próximo, e eu quero acrescentar algo aqui. Se o fim já estava próximo naquela época, 2000 anos atrás, hoje o fim está mais próximo ainda. Você concorda comigo? Amanhã o fim está mais próximo. Você pode pensar, pastor, já foram 2000 anos e nada aconteceu. Talvez demore mais 500 anos para Jesus voltar. O dia do julgamento acontecer. Talvez demore mais 1000 anos. Não sei, ninguém sabe o dia que o Senhor vai voltar. E talvez alguém pense dessa forma. Mas eu quero dizer para você, ainda que eu e você venhamos a durar mais 100 anos, o fim está próximo, porque o 100 anos acaba. E quando acabar, meu irmão,
Hebreus 9, 27. Aos homens está ordenado morrer uma só vez, depois disso o juízo. O juízo vai chegar para nós quando nós morrermos. E o nosso fim, irmão, está próximo. Eu espero que demore mais um pouco, né? Também espero, não estou querendo que você morra amanhã, nada disso. Eu quero que você dure mais 100 anos, amém? Pelo menos. Tem uns bebezinhos de colo aqui, eu quero que dure 120 anos, 130, pode durar, não tem problema. Mas o fim vai chegar, e quando o fim chegar, a palavra diz que nós vamos, então, enfrentar o juízo. Mas a ideia de Pedro trazendo isto, a nossa consciência, trazendo esta frase para chamar a nossa atenção, apresentando esta verdade de que o fim está próximo, ele então nos leva, querido, a entender que devemos ter uma mudança, ou então uma atitude coerente com esta verdade. Meu irmão, se eu sei que o meu fim está próximo, eu vou ter que mudar algumas coisas, ou então vou ter que prestar atenção em algumas coisas. Uma vez perguntaram para um pregador, falaram assim: o que você faria se você soubesse que Jesus fosse voltar amanhã? O que é que você faria? E eu lembro que eu estava lendo, eu era novo convertido, eu estava lendo aquele artigo, e isso era um testemunho de eu esqueci o nome dele, mas perguntaram para este pregador, para este homem de Deus, o que você faria se você soubesse que Jesus ia voltar amanhã? E eu lembro que eu pensei assim, eu ia sair daqui correndo, avisar meu pai, avisar minha mãe, ia pregar para eles. Meus pais ainda não eram convertidos naquela época, não conheciam a Deus, então havia bateu no meu coração um sentimento de urgência, aí eu saía correndo aqui, eu ia avisar o meu pai, avisar minha mãe, ia avisar todo mundo, os meus amigos, que Jesus está voltando, que eles precisavam se converter e tal. E eu continuei lendo o artigo. Sabe qual foi a resposta daquele homem? O que você faria se você soubesse que Jesus iria voltar amanhã, de alguma forma sobrenatural você soubesse? A resposta dele foi: eu faria a mesma coisa que eu estou fazendo agora. E eu fiquei envergonhado, irmãos. Porque aquele irmão, ele tinha um senso de urgência, ele entendia que a vida era breve e que Jesus está às portas. Eu e você precisamos entender isso, porque eu estou dizendo que há uma unção, que se você hoje quiser se livrar e se libertar de todo erro, de todo pecado, todo vício, todo segredo, você hoje pode fazer isso, porque nós vamos ser impactados com esta verdade, de que o fim está próximo. Não é para trazer medo, irmãos. Pelo contrário, é para trazer conserto, amém? Não é para trazer pavor, não. É para trazer amor, alegria. A nossa redenção está próxima. Lá em Mateus, Jesus fala: olha, quando você vê esses sinais, alegrai-vos, exultai, porque está próxima a sua redenção, está próximo, meu irmão. Toda dor vai acabar, toda enfermidade, a morte não terá mais vez. E a glória do Senhor será derramada sobre as nossas vidas, e nós teremos então a plenitude da revelação do amor de Deus. Nós vamos vê-lo assim como Ele é, amém? Que coisa maravilhosa, quantos aqui amam a sua vinda? A Bíblia diz, né, que a bênção do Senhor, a graça do Senhor seja com todos aqueles que amam a sua vinda. Essa terra é muito boa, a vida é muito boa, minha netinha está chegando, e eu quero ser avô, não vejo a hora de pegar minha netinha nos meus braços. Mas eu não vejo a hora de ver o meu Senhor. Nada nesta terra se compara à alegria de ver o meu Senhor e de entrar no seu descanso, amém? Então, querido, ele fala assim, olha, preste atenção, o fim está próximo, sejam então criteriosos. Sejam criteriosos. Irmão, ser criterioso fala de pessoas que precisam ter bom senso. Pessoas que não vivem à toa, mas entendem e escolhem o tipo de vida que devem ter em Cristo Jesus. Qual é a vida que você quer viver? Seja criterioso com a sua vida. Irmão, ser criterioso é você estabelecer critérios. Você estabelecer algumas coisas. Por exemplo, a Flávia, quando era adolescente, ela estabeleceu critérios. Quando eu for casar, eu quero me casar com um homem que ame a igreja. Eu não quero me casar com alguém que não ame a igreja, porque eu amo a igreja e de repente eu vou querer fazer as coisas, o cara não vai querer, vai dar ruim, então eu quero me casar com um homem que ama a igreja. Um critério estabelecido. Outro dia minha mãe queria comprar um ferro de passar roupa. Você precisa estabelecer critérios. Isso é ser criterioso. Ela falou assim, Marcelo, eu quero comprar um ferro de passar roupa, me ajuda? Eu falei, ajudo.
Sentei na frente do computador, chamei ela, sentou do meu lado, e eu falei assim: o que você quer no ferro? Se eu quero que seja barato. Bom critério, falei, gostei. Esse critério é meu também. Eu quero que seja barato. Tá bom, mãe, mas o que é barato para você? Às vezes barato para um é R$ 1.000, barato para outro é R$ 50. O que é barato? Eu falei, barato para mim é entre 70 e 100 e alguma coisinha. Eu falei, então tá bom, então vamos ver. Aí começamos a procurar. A senhora quer que tenha vapor ou não? Ah, eu quero. Aí eu achei um cor de abóbora. Eu falei, não, cor de abóbora eu não gostei, talvez vocês gostem. Alguém gosta. Ela não gostou, o critério dela não era esse. Ela queria outra cor. E fomos procurando, achamos o que ela queria, comprei. Ela ficou feliz, estabeleceu critérios. Isso é estabelecer, isso é ser criterioso. Irmão, seja criterioso no estilo de vida que você tem. Você não pode assumir qualquer coisa, não deveria. Não deveria, irmãos, viver qualquer tipo de situação. Seja criterioso. Não deixe qualquer coisa entrar na sua casa, qualquer série entrar na sua casa. Não siga pessoas no Instagram que colocam fotos sensuais. Não faça isso. Não siga pessoas no Instagram. Irmão, eu estou cansado de ver irmãos que seguem mulheres famosas. Aí você vê lá o Instagram do camarada, ele curtindo foto daquelas mulheres. O cara é cristão, homem de Deus, e curtindo, e se alegrando em ver fotos sensuais. Meu irmão, isso não vai trazer nada para você. Seja criterioso, qual é o tipo de vida que você quer ter, qual é a família que você quer construir, qual é a autoridade que você quer ser no seu ministério, qual é a vida que você quer ter. Você precisa estabelecer um critério. Um critério. Eu falo muito pouco sobre isso. Não gosto muito de falar, mas nessa noite eu vou falar, talvez para alguns adolescentes e jovens que estão aqui. A Fernanda, minha filha mais velha, namorou 7 anos. O primeiro beijo dela foi no altar. Ela nunca havia beijado ninguém. O seu marido, o Adilson Júnior, nunca havia beijado ninguém. Os dois namoraram 7 anos. O primeiro beijo que eles trocaram foi no altar. Quando o pastor falou assim, agora você pode beijar a sua esposa. Estabeleceram um critério, irmãos. Um critério de santidade, um critério para caminhar, um critério, queridos, para andar, e houve segurança. Isso não é algo que a gente impõe, a igreja não impõe isso, ninguém aqui impõe nada, mas eles decidiram, porque eles queriam viver algo excepcional, eles queriam viver uma história que os guardasse, que os conduzisse em segurança até o casamento. Eles queriam glorificar a Deus com as suas vidas, eles queriam exaltar a Deus com as suas vidas. Então eles se abstiveram de prazeres, se abstiveram de coisas que fossem talvez até lícitas, mas não quiseram viver aquilo. Por quê? Porque eles tinham um objetivo maior, eles tinham um critério, e o critério, meu irmão, é algo que agrada a Deus, que honra a Deus. O fim está próximo. Quando você começa a estabelecer critérios, você entende que o fim está próximo, então você já não quer mais qualquer coisa. Você não quer ouvir qualquer tipo de música, você não quer ver qualquer tipo de filme, você não quer estar nessas situações. Por quê? Porque dentro daquele critério que você tem, você entende que o fim está próximo. E quando você olhar para o Senhor, meu irmão, quero dizer para você, se nós tivermos 100 anos nessa vida aqui, vão passar rápido, mas a eternidade olhando para o Senhor é para sempre, irmãos. Será que não vale a pena você abrir mão de algo aqui para viver na presença do Senhor para sempre? Eu acredito que vale. Estejam alertas, não se deixe levar, vigia, querido, os dias são maus, há muita oferta de todo tipo de entretenimento. Alguns são inocentes, mas nos fazem perder tanto tempo, irmãos, e outros são coisas complicadas que trazem engano e todo tipo de mentira, trazem morte, consequentemente trazem a morte. Esteja atento. Não dê vazão a qualquer coisa. Você precisa conduzir a sua vida. Você precisa conduzir a sua casa. Você precisa conduzir os seus filhos. Você precisa conduzir, querido, claro, com a graça de Deus. Mas você precisa conduzir a sua vida. Não deixe a vida ser levada por qualquer vento, não. Estude a palavra, apegue-se a Cristo Jesus e você vai ver que Ele vai te ajudar. Irmão, estabeleça critério na sua casa, na sua vida e viva com o Senhor. Versículo 8, perdão, um pouco antes, né, no versículo 7 ainda fala, dediquem-se à oração.
nós não podemos desprezar a oração. Porque quando você não tem critério, e quando você também não está alerta, você não ora. Você deixa coisas entrarem na sua vida que vão dificultar a sua vida de oração. Você vai perder tempo com algumas coisas, você vai perder tempo com outras coisas, você vai ficar brigando com pessoas, e essa briga vai então prejudicar a sua oração. Pedro mesmo escreveu, que o marido precisa viver a vida comum do lar, tratando a mulher como parte mais frágil, para que não se interrompam as vossas orações. Então Pedro também entende que o lar é um lugar onde a nossa oração pode ser interrompida, se há inimizade, se há falta de perdão, se há todo tipo de briga, todo tipo, irmãos, de situações. Eu acho um absurdo, vou falar aqui. Vocês já perceberam que hoje eu estou um pouco mais sério, né, irmãos? Mas é por amor. Eu acho um absurdo. Marido punir a esposa quando a esposa não trabalha, o marido pune a esposa não dá dinheiro para ela, não dá dinheiro para ela. O meu sogro uma vez, é uma piada, tá, irmãos? Meu sogro uma vez chegou para mim e falou assim: eu não sei mais o que eu faço com a Pitica. A Pitica era minha sogra. Não sei por quê, porque todo dia ela me pede R$200. Aí eu falei assim: mas o que ela faz com tanto dinheiro? Ele falou assim: não sei, porque eu nunca dou. Não é? Nunca dava dinheiro, então. Mas, irmãos, uma vez chegou na minha casa, estava com a Adriana, chegou uma irmã que o marido havia deixado ela na rua, brigaram, deixou ela na rua, e essa irmã não tinha dinheiro para comprar remédio de cólica, ela estava com cólica devido à sua época menstrual, e o cara não deu dinheiro para ela comprar o remédio, ela não tinha gastado o dinheiro dela, do salário. Ele falou assim: eu não vou te dar dinheiro para você aprender a não gastar. Então, o cara não deu dinheiro para a mulher. Eu acho essas coisas um absurdo. Tem mulher que quer fazer greve de intimidade com o marido, porque o marido, de repente, não comprou o que ela queria, ou então deixou de falar. Tem marido que não conversa com a mulher, que fica 2, 3 dias sem falar com a sua esposa. Irmãos, para o inferno isso. Não tem outra palavra para falar, meu irmão, está amarrado isso em nome de Jesus. Você não percebe que isso é uma obra do diabo na sua vida? Larga a mão, meu irmão, minha irmã, de fazer greve de silêncio, greve de sexo, greve de dinheiro. Para com isso, isso não vai levar a sua família ao centro da vontade de Deus. Está com problema, resolve, conserta, pede perdão, perdoa, ora, faz qualquer coisa, mas não faça essas bobagens, meu irmão. Não deis lugar ao diabo, irai-vos e não pequeis, nem deis lugar ao diabo. Fica dando lugar para o capeta, irmão. Depois não ora. É claro que não ora. Eu sei do que eu estou falando, porque todas essas coisas eu já vivi, irmão. Mas graças a Deus, dessas coisas o Senhor me libertou. Não, nós precisamos crescer, amém? Precisamos crescer. Não dá mais para viver algumas situações. Precisamos entender que o Senhor tem algo diferente para nós. Versículo 8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Irmãos, eu quero aqui emprestar rapidamente a definição de Paulo, do apóstolo Paulo, que Paulo fez sobre o amor. 1 Coríntios, eu vou pegar aqui 4 e 5, capítulo 13, 4 e 5. Não vou ler, mas se você quiser acompanhar, que tem várias características do amor, e nós vamos aqui rapidamente ver. Primeira coisa, esse versículo aqui de Pedro diz: sobretudo ame-se sinceramente. Outra tradução fala: ame-se com intensidade, intensamente. Querido, o fim está próximo. Ame com intensidade. Graças a Deus eu pude visitar o meu pai na semana que ele partiu. Então eu estive lá com ele, eu fui juntamente com a Tânia, minha irmã, a pastora Tânia. Nós fomos lá, abraçamos eles, oramos com ele, brincamos, conversamos, abençoamos a vida dele, ele nos abençoou. Foi um tempo gostoso, amamos. E depois ele partiu. Graças a Deus eu estive, na semana que ele partiu, eu estive com ele. Então olha só a situação, irmãos, nós temos oportunidade de amar as pessoas que estão próximas a nós e não amamos. Ficamos cheios de coisa, cheios de situação, cheios de bobagem. Mas eu quero dizer para você nessa noite: ame intensamente. O amor é paciente. Ou seja, o amor é lento para se ofender, é lento para se irar, ele tem paciência. Se você se irrita facilmente, você não está andando em amor. O amor é bondoso,
O amor gosta de servir, irmãos, é servo. Trata bem a todos, mesmo que as pessoas te tratem mal, você trata bem. O amor não inveja, ou seja, não se entristece com a prosperidade ou com a alegria do outro. Você se alegra, o irmão trocou de carro, você fica feliz. O time do irmão foi campeão, você fica feliz. Essa é difícil, né, irmãos? Mas eu tenho ficado feliz com os irmãos, porque o meu time faz muito tempo que não é campeão, nem preciso falar para que time que eu torço, você já sabe. Faz muito tempo que o meu time não é campeão, então eu me alegro sempre com os irmãos aqui, porque os times deles estão sempre sendo campeões. Não tem problema, eu me alegro com eles. Se alegre com a vitória do outro, com a alegria do outro. Não inveje, não é? Não se entristeça com esse tipo de coisa. O amor não se vangloria, ou seja, o amor é humilde. Ele não se ensoberbece, mas não se vangloriar, irmão, significa que você reconhece as suas fraquezas. Você pode estar até vencendo em alguma área, você olha para aquele irmão, o irmão ele está perdendo, está sofrendo com uma área que você já venceu, mas você sabe que foi o amor de Deus e o perdão de Deus que te conduziu à vitória. Não é a sua força, nós somos fracos, irmãos. Se não fosse o Senhor, todos nós estávamos no engano, estávamos na morte. Mas o Senhor não, o Senhor nos amou, então não se vanglorie por nada, por nada. Se você serve a Deus, se a sua família vai bem, se está tudo bem, que você não se vanglorie, mas se humilhe diante do Senhor. Não se ache melhor do que ninguém, porque o amor não age desta forma. O amor também não é orgulhoso, ou seja, ele não é altivo. Você olhar as pessoas de cima para baixo, achando que é melhor que as outras pessoas. O amor não maltrata, pelo contrário, tem boas maneiras, não afronta ninguém na frente dos outros, né? Levando a pessoa a se envergonhar, não retribui o mal com o mal, mas ela vence o mal com o bem. Irmãos, precisamos andar em amor, amar intensamente. Veja bem, o fim está próximo. Ame as pessoas que estão perto de você, ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos, ame os seus pais, não importa, ame, querido, ame. Em todo o tempo, o amor não procura os seus próprios interesses, mas ele trabalha em prol do outro. É a pessoa que abre mão até dos seus direitos pelo bem do outro. Alguém que renuncia a um direito que ele tem, mas para quê? Para que o outro seja abençoado. O amor não se ira facilmente, ou seja, é uma pessoa equilibrada. Ela não fica amargurada, irmãos. Recebeu uma ofensa, a pessoa fica amargurada dias amargurada. Não, querido. Pare com isso. O amor não guarda rancor. Ele é simples. O amor não é maldoso. A pessoa que anda em amor não fica imaginando o mal de ninguém. Fica achando que está todo mundo contra ela. Querido, deixe as pessoas que estão contra você, ame elas. Ore pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos. E você será filho do Deus Todo-Poderoso. É o que diz a palavra. Ame com intensidade, não perca a oportunidade de manifestar o seu amor. 1 Pedro 4,9, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Ser hospitaleiro significa colocar a si mesmo e os seus bens a serviço de um hóspede. No contexto aqui, naquela época, os irmãos viajavam muito nas cidades e precisavam ser hospedados. Aqui no nosso contexto, não é tanto a nossa realidade, embora nós também possamos praticar a hospitalidade. Mas o princípio está aqui colocado, irmãos. Você dar o seu tempo, você colocar os seus bens à disposição de alguém, colocar mesmo a sua vida para servir alguém, nós podemos entender que então podemos praticar isso com alegria. Versículo 10, cada um exerce o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Irmãos, somos chamados para servir. Veja aqui, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros. Cada um pode servir o outro. Cada pessoa deve servir a outra. Nós somos chamados para servir, a igreja é chamada para servir. E aqui algo tremendo no versículo 11. Não, antes de ler o versículo 11, tem um trecho lá em Gálatas 5,13 que diz que nós temos que servir uns aos outros por meio do amor. Ou seja, ame-se intensamente e sirva o outro. Sirva. Somos chamados para servir, cada um com um dom que recebeu. E o versículo 11, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém.
Olha só, se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Eu queria que você prestasse atenção aqui nesses versículos que são simples. Porém, aqui o apóstolo Pedro está chamando a atenção para que aquilo que você recebeu de Deus é algo tremendamente poderoso. Olha, sirva cada um com o dom que recebeu. Ele fala, se alguém fale como se estivesse falando a palavra de Deus. Aí você pode pensar assim, mas pastor, eu não prego, eu não falo, não estou pregando. Mas você fala com pessoas, fala até na fila do banco, irmãos. Outro dia eu parei a Adriana já contou aqui, eu parei num trânsito, nós estávamos voltando de Curitiba, parou a estrada, eu desci da estrada, comecei a conversar com os caminhoneiros lá, e de repente tinha um cara que estava ali conversando, era desviado, eu conversando com ele, preguei, conversamos. Fale, querido, não importa, você fala com alguém na fila do banco, fala com ele. Com a pessoa na fila do banco, na fila da padaria, não tem problema. Um dos irmãos que fizeram o velório do meu pai, o nome dele é João Batista. Ele é da igreja presbiteriana. Pensa num homem evangelista, irmãos. Ele impactou a nossa família, impactou principalmente a Fernanda, ficou impactada com o jeito dele. Ele é um cara que não perde a oportunidade. Eu fui conversar com ele e falei assim, ô João, já conheci ele há muito tempo. Eu falei assim, João, você não perde a oportunidade de falar a Jesus. Eu falei assim, não perco não, irmão. Se o cara chegar no banco para mim e perguntar assim, que horas são? Eu olho no relógio e falo assim, está na hora de você estar preparado, porque Jesus está voltando. Não é tremendo, irmãos? É lindo demais, gente. É lindo demais. Pessoas que estão servindo com o dom que receberam. Como eu venho aqui, né, pego o microfone para dar continuidade ao culto, vem aqui os irmãos, preparam para mim a mesinha aqui com a minha água, coloca a água no copo para eu beber, irmãos. Para que eu não me preocupe. Antigamente eu chegava aqui e ficava preocupado em pegar água para mim, para não sei o quê, às vezes de ficar pensando na palavra, ficar preocupado em pegar uma água, ai, como é que vai ser e tal. Agora não, mas agora eu vou ali e fico preocupado só em pregar. Eu pego o microfone, o irmão vem, arruma aqui para mim o púlpito, coloca ali a mesinha, está servindo com a força que Deus deu para ele, com alegria. Sabe por quê, querido? Porque a coisa mais linda que tem é servir. O nosso Senhor, Ele veio servir. Jesus não veio para ser servido, Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, é maravilhoso servir. Agora, aquilo que você recebeu é especial. O que Pedro está dizendo aqui, se você fale como quem transmite a palavra de Deus. Se você serve, faça com a força que Deus provê. Querido, se você vai passar pano na sua casa, passe o pano no chão da sua casa com alegria. Se você vai colocar o seu filho para dormir, faça isso com alegria. Se você vai trocar a fralda do bebê, faça isso com alegria, louvando a Deus. Se você vai falar qualquer coisa em qualquer lugar, se você vai fazer qualquer coisa, faça tudo para a glória de Deus com alegria. Sabe por quê? Porque o que Deus colocou nas tuas mãos não é algo simples, não é algo pequeno. O que Deus colocou nas suas mãos, o teu serviço, glorifica o nome do Senhor. O teu serviço glorifica o Deus Todo-Poderoso. Deus que criou o céu e a terra, criou o universo, Ele é glorificado quando você pega e coloca a cadeira para alguém sentar. Deus gosta tanto disso. O Deus que criou o átomo e criou o universo, Deus que criou as coisas pequenas e coisas grandes, o microscópio e o macroscópio. Tudo. Deus que criou todas as coisas. Ele se alegra quando Ele encontra um coração de servo e Deus fala assim, está ali o meu servo. Olha que coisa maravilhosa, olha só, ele está pegando a cadeira para colocar para aquela senhora sentar. Eu imagino ele falando para os anjos, você está vendo como ele é alguém atento? Você está vendo como ele é alguém que ama as pessoas? Olha o meu servo, dando uma palavra para alguém que está na rua. Olha o meu servo, ajudando alguém que está em dificuldade. Olha o meu servo pregando a palavra. Olha a minha serva falando aqui. Olha a minha serva dando um sorriso ali. Olha aquela criança sendo carinhosa, meus irmãos. Tudo que você fizer, faça para a glória de Deus, coisas simples. Quando a Flávia nasceu, nós escolhemos o nome de Flávia, porque Flávia é da cor do ouro, e eu e a Adriana pegamos a Flávia, assim que ela chegou na minha mão pela primeira vez, eu peguei a Flávia, e eu orei, apresentei ela ao Senhor, e eu falei assim, Senhor, está aqui a Flávia,
Flávia significa da cor do ouro, ela vai ser cheia da tua presença, porque o ouro significa a presença do Senhor na sua palavra. E nós oramos, abençoamos, orei pelo casamento dela, orei pelo marido dela, está aí, né? Desde quando eu peguei ela no colo. E um dia eu fui buscar a Flávia no pré-primário, a Flávia tinha de 3 para 4 anos, a Flavinha, fui buscar a Flávia na saída da escola, veio a professora dela, veio conversar comigo, com a Adriana, chorando, irmãos, começou a chorar. Ela falou assim: hoje eu estava tendo um dia muito difícil, e eu falei assim: Deus, eu preciso de um sinal. Ela orou, pediu um sinal para Deus, que Deus mostrasse algo para ela, do seu amor, do seu cuidado. E a Flávia fez algo que ela nunca tinha feito. No dia que ela chegou, naquele dia, ela chegou, ao invés de cumprimentar as amiguinhas, ela foi direto na professora, abraçou a professora forte, abençoou a vida dela, falou algo que eu não lembro, mas abraçou, e aquela mulher então sentiu a presença de Deus, sentiu a glória de Deus na vida dela. Ela falou assim: eu estava triste, mas agora não estou mais, porque eu sei que Deus me ama. O abraço de uma criança glorificou o nome do Senhor. Irmãos, não menospreze quem você é, não menospreze o seu serviço, não menospreze a diferença que você faz. Você é importante, você é tremendo, querido, não há ninguém igual você, ninguém na terra tem a sua impressão digital, ninguém tem a sua íris desenhada, o desenho da íris que você tem no seu olho, ninguém tem, você é único. Você é único, você é única, você é filha de Deus, você é filho de Deus, você é uma pessoa chamada para fazer a diferença. Se você serve, sirva crendo que Deus está na sua vida fazendo a diferença. Faça com alegria, não menospreze aquilo que você faz. Ah, mas eu não sou ninguém, se eu não for na igreja, ninguém vai perceber. Nada disso, querido, venha na igreja, ou então vai, faça uma visita para alguém, liga para alguém, dê um sorriso, dê uma palavra abençoada, faça qualquer coisa, sirva a Deus, e você vai ver o Senhor se alegrando e o nome de Deus sendo glorificado através da sua vida. Você faz a diferença. Você faz a diferença. Não despreze aquilo que você tem, não despreze quem você é. Agora você e eu precisamos ter a convicção de uma coisa: o Senhor, irmãos, está voltando, o fim de todas as coisas está próximo. Você não vai perder isso, né, irmãos, de vista. O fim de todas as coisas está próximo. Eu quero então chamar a sua atenção para que você, querido, nesse momento, seja impactado com esta verdade. Se você já é, glória a Deus. Se você nunca foi impactado ou confrontado com isso, que você seja confrontado agora. O fim está próximo. Portanto, seja criterioso. Seja criterioso. Você não pode viver qualquer tipo de vida. Você não pode viver qualquer tipo de vida. Você é homem e mulher de Deus, você é chamado para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Há uma unção neste lugar, querido, para que você então seja liberto de tudo aquilo que te aprisiona. Se há algo que te incomoda, queria chamar aqui o pastor Fabiano. Se há algo que te incomoda, você que está aí nos acompanhando, está junto conosco, porém desde a sua casa, você que está conosco cultuando a Deus neste momento desde a sua casa. Se há algo que te incomoda, se há algo que te prende, se há algo que te envergonha, neste momento que chegou o seu momento de dar um grito de libertação, irmãos, chega. O fim está próximo, você agora, criteriosamente, com critérios, você agora, querido, com bom senso, entendendo que, porque o fim está próximo, o Senhor nos chama a uma responsabilidade. O Senhor nos chama a ter uma vida diferenciada, o Senhor nos chama a amar as pessoas com intensidade, o Senhor nos chama a servir conforme o dom que recebemos, não desprezando o serviço, pelo contrário, glorificando a Deus, fazendo como se fosse a palavra de Deus aquilo que falamos, o serviço que fazemos com a força que Deus nos dá. Chegou o momento, querido, de você se libertar de tudo aquilo que te prende e de tudo aquilo que te aprisiona e te envergonha. Não dá, meu irmão, para viver uma vida dúbia. Não dá, querido, para viver situações que nos prendem. Isso é muito ruim, muito triste. Isso não glorifica a Deus. Mas o Senhor está aqui, querido,
para nos chamar ao arrependimento. O Senhor está aqui para falar para mim e para você: o fim está próximo, mas não chegou ainda. Agora é o tempo de você se consertar. Vamos consertar a nossa vida com o Senhor. Conserte a sua vida com o Senhor. Se você precisa confessar a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, este é o momento. Se você nunca fez esta oração: Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Toma conta da minha vida, perdoa os meus pecados. Eu quero fazer uma aliança com você. E não é com igreja, não é com religião, mas é uma aliança com o Senhor Jesus. Ele derramou, como lemos aqui hoje, noite de ceia, o sangue da aliança, da nova aliança foi derramado. Existe uma aliança que precisa ser feita com o Senhor. E nós entramos nesta aliança quando o aceitamos como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você tem caminhado com o Senhor Jesus, mas tem situações na sua vida que precisam ser consertadas, irmãos, eu quero crer que Deus pode fazer algo maravilhoso neste momento, trazendo vida, trazendo perdão, trazendo cura, libertação, restauração. Eu creio que Deus pode fazer isso neste momento. E vários momentos como esse nós vivemos. Quantos momentos eu vivi de conserto, de erro, de arrependimento. Quantos momentos eu tive de o Senhor me chamar a atenção para uma ou outra coisa. E assim nós vamos caminhando, irmão, de glória em glória, amém? Mas hoje é o seu dia. Eu creio que hoje é o seu dia de ser liberto, de ser curado. Hoje é o seu dia. Feche os teus olhos e ore ao Senhor. Pai, nós queremos nesta noite declarar, Pai, como foi dito aqui durante o louvor, que as obras malignas acabaram na vida de algumas pessoas. É momento de você se posicionar, meu irmão, minha irmã, de pedir perdão ao Senhor e falar assim: Deus, eu tenho lutado com isso há muito tempo, mas talvez falte você tomar uma decisão no teu coração. Não, pastor, eu já tomei, eu sei que sim, mas a luz desta palavra e a luz desta direção profética nessa noite, eu quero chamar você a esta responsabilidade, a esta decisão e dizer: Senhor, eu a partir de hoje vou andar de uma maneira diferente. Eu a partir de hoje, Senhor, eu quero ser livre disso. A partir de hoje, Senhor, eu declaro que eu sou livre, eu declaro que estou curado, eu declaro que eu estou liberto. Satanás, tira as mãos da minha vida, tira as mãos da minha família, tira as mãos do meu casamento, tira as mãos da minha mente, tira as mãos de tudo aquilo que você tem me aprisionado. Nessa noite eu sou livre em nome de Jesus. Eu tomo uma nova postura diante do meu Deus. Eu tomo uma nova postura de fé. Eu tomo uma nova postura porque o fim está próximo. O fim está próximo, querido, Ele está voltando. Nós cantamos aqui que ruja o leão e que a terra estremeça. Na verdade, querido, quem precisa estremecer do rugido é a igreja. A igreja que muitas vezes anda em pecado, a igreja que muitas vezes fica publicando nas suas redes sociais aquilo que o mundo faz, a igreja que muitas vezes fica se deliciando com manjares malignos e satânicos, situações de engano, situações que afrontam a palavra, que afrontam o Deus Todo-Poderoso, que afrontam o projeto de Deus para a minha e para a sua vida. Meu irmão e minha irmã, o fim está próximo, mas não é para temer, é para se alegrar, é para consertar e é para falar assim: Senhor, obrigado, porque o Senhor está nos alertando. Não é para nos matar, não é para nos amedrontar, mas é para chamar a nossa atenção para a verdade. O Senhor, querido, não quer nos amedrontar quando fala a verdade. Na verdade, Ele quer nos curar. Na verdade, Ele nos ama. Quando Ele fala a verdade, é porque Ele nos ama. Quem ama, querido, fala a verdade. Como diz Provérbios, leais são as feridas feitas por aquele que ama. E o Senhor nos ama a tal ponto de subir na cruz do madeiro e morrer no meu e no seu lugar. Ele nos ama a tal ponto de querer sangrar por mim e por você, de ser cuspido, açoitado, ridicularizado. Ele nos amou a tal ponto. E o fim está próximo.
mas nós sabemos que vamos viver com Ele para sempre, porque o seu sangue nos purifica de todo pecado. Você é livre, irmão, para viver uma vida maravilhosa. Ele é lindo, os seus projetos são lindos, a sua palavra é maravilhosa, a sua graça está sobre a minha vida e sobre a sua vida. Creia, Deus fará coisas grandes, maravilhosas na sua vida. Em nome de Jesus, você é livre. Quero te dar um tempo para você orar enquanto o pastor Fabiano ministra. Ore, querido, se você quiser, não sei, se ajoelhar, fique à vontade. Se você quiser falar com Deus, fale com o Senhor agora. Se Deus, eu estou aqui, Senhor. O fim está próximo e eu preciso tomar uma postura, uma decisão na minha vida. Fale com o Senhor. Aleluia. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. Este é o homem para quem olharei, o Senhor está dizendo. O aflito e o abatido de espírito e o que treme da minha palavra. Você quer atrair o olhar do Senhor para a sua vida? Então, se você permitir que muitas vezes a palavra venha e confronte o nosso pecado e confronte o nosso estilo de vida, o Senhor então vai olhar para mim e para você, e o Senhor vai derramar da sua graça, do seu cuidado, do seu amor, porque o Senhor não resiste um coração contrito. Amém, irmãos? Deus não resiste um coração contrito. Ele derrama do seu amor e da sua graça. Que o Senhor abençoe a sua vida tremendamente. Você que está nos acompanhando na sua casa, está conosco desde a sua casa. Querido, creia, Deus fez algo maravilhoso na sua vida. Depois você dá um jeito de entrar em contato comigo, manda uma mensagem, dá o testemunho, porque eu quero me alegrar, quero orar por você, porque eu sei, querido, que Deus fez grandes coisas nesta noite, em algumas vidas, no nome de Jesus. Amém?